noite, amados. Mais uma vez somos agradecidos a Deus estarmos juntos nesta noite de domingo, quando estamos comemorando o domingo da Páscoa, quando também comemoramos o dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E queremos, neste momento, estar falando em nossa breve reflexão da importância do dia de hoje para o cristianismo. Hoje nós comemoramos a Páscoa, como disse, e neste dia nós costumamos juntar nossa família, nossa igreja, para que juntos celebremos e nos lembremos de dois acontecimentos que marcaram a história de uma nação e uma nova história de vida para nós que fomos alcançados pela graça de Deus, fomos perdoados e salvos pelo Senhor Jesus. Temos dois textos na Bíblia que falam sobre a Páscoa. Um deles se encontra em Êxodo capítulo 12 e o outro se encontra em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. O primeiro texto se refere a um tempo que entrou na história do povo de Israel, marcando a transição de escravos para livres. O segundo texto se refere ao Senhor Jesus como sendo a nossa Páscoa. A Páscoa lembra, ao mesmo tempo, sacrifício e libertação. A primeira Páscoa foi celebrada ainda no Antigo Egito, quando o povo de Israel se encontrava em condição de escravidão por um período compreendido entre 400 e 430 anos, e aquela Páscoa seria o último ato de um povo que partiria para a sua total libertação. Seria um momento em que todos os israelitas deveriam participar. Era uma convocação de Deus para o povo, o celebrar a sua libertação. O momento também marcava a chegada da 10ª praga que seria lançada sobre todo o Egito antigo por conta da dureza de coração de Faraó, um dos reis mais duros que já existiu na face da terra. Seria este, amados, um momento muito dolorido do Antigo Egito, um momento de muito sofrimento para aquele povo. Ao povo de Israel foi ordenado por Deus que separassem naquele dia ou 7 dias antes um cordeiro de 1 ano sem defeito, que naquela noite seria morto, assado e comido pelo povo. O cordeiro seria para toda a família. Se o cordeiro fosse grande demais para uma família, deveria então ser dividido com a família mais próxima, mas todos deveriam participar daquele momento. O sangue do cordeiro deveria ser utilizado para passar no batente da porta, porque seria um sinal para que quando o anjo passasse por sobre todo o Egito, ao ver o sangue do cordeiro no batente das portas, passasse por sobre aquela casa. O fato é que toda casa que não tivesse a marca do sangue sofreria a perda do seu primogênito, tanto de animais como de gente. O povo deveria comer o cordeiro completamente vestido, calçado e prontos para partirem. A Bíblia assim nos relata que eles deveriam ter o cinto no lugar, sandálias nos pés e o cajado na mão. Aquele cordeiro deveria ser comido também junto com ervas amargas e pão sem fermento, simbolizando aquele tempo de grande sofrimento e angústias que eles haviam, como povo, passado no Egito. A Páscoa deveria também ser perpétua, isto é, celebrada todos os anos
para sempre numa triste lembrança de uma história de escravidão e, ao mesmo tempo, numa maravilhosa história de libertação. A libertação de Deus, mas também contada aos filhos e às gerações que viriam o grande livramento que Deus deu àquele povo. É muito interessante a visão, já no Novo Testamento, que João Batista tem de Jesus. Quando o vê, ou seja, quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dá-nos a impressão de que João Batista, ao ver Jesus, o vê não como um cordeiro, mas como o Cordeiro. E este de Deus, que tira o pecado do mundo. Imagina-se que João, como um profeta do Senhor, antevê que Jesus, como Cordeiro de Deus, seria sacrificado para que o mundo fosse salvo por ele. Um acontecimento interessante chama a nossa atenção no Novo Testamento, quando Jesus ressuscita Lázaro, seu amigo. Logo após Jesus ter ressuscitado Lázaro, que era o seu amigo, houve uma trama, uma conspiração, uma combinação dos líderes do povo de Israel, os líderes religiosos, para tirarem a vida de Jesus, porque Jesus já estava se tornando muito conhecido. Então Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, fazendo menção a Jesus, ele diz: não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda uma nação? E o texto continua dizendo que ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estavam espalhados para reuni-los num só povo. Ou seja, aquilo que João Batista viu, Caifás vai agora confirmar, ainda que não soubesse tratar-se de uma profecia relacionada ao Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já o apóstolo Paulo nos diz que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Uma clara afirmação de que Jesus, em sua morte, por sua morte, se torna o nosso sacrifício. João, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, nos diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E no livro do profeta Isaías, nós lemos também algo muito interessante no capítulo 53, dizendo ali o profeta a respeito de nós todos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Note o que o profeta diz: como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Sim, Jesus Cristo se torna, portanto, o Cordeiro que se torna o nosso sacrifício. Ele mesmo diz: eu dou a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de dar a minha vida e de tornar a tomá-la de volta. No entanto, o símbolo da nossa Páscoa, ainda que seja representado por um cordeiro, e este de Deus, morto como sacrifício pelos nossos pecados, traz algo em si muito peculiar, único, real, verdadeiro. O Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo, assume para si o direito e o poder de tomar a sua vida de volta. Ele se entrega, é condenado, é morto, mas vence a morte e o seu poder. Ele ressuscita dentre os mortos e não somente torna a nossa Páscoa, não somente se torna a nossa Páscoa, mas assume para si o direito e o poder de salvar e libertar a pessoa humana. Ele mesmo diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, durante todo o tempo, deveríamos nos lembrar, e todos os dias, repito, que estávamos condenados à escravidão presente, futura e também eterna. Mas Jesus Cristo, por sua morte e ressurreição, se tornou Salvador e Senhor de todo aquele que crê. Pois ele mesmo diz que quem crê será salvo, quem porém não crê será condenado. Esta, portanto, é a nossa Páscoa, a comemoração de Jesus ressuscitado dentre os mortos. A figura do Antigo Testamento, a saída, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, nos remete ao nosso tempo presente, numa simbologia, mas também na certeza certa, absoluta, concreta, de que todo aquele que olha para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que simbolicamente é salpicado pelo sangue vertido na cruz e crê em Jesus como Senhor e Salvador, recebe para sempre a libertação da condenação do nosso pecado, a libertação da condenação do inferno. Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, diz a palavra. Resta-nos, portanto, celebrarmos sim a Páscoa, o Jesus que ressuscitou dentre os mortos para nos resgatar, para nos dar a libertação. Portanto, amados, que Deus, por meio de Cristo Jesus, abençoe a sua vida e lhe dê todos os dias, enquanto você viver, uma feliz Páscoa na lembrança do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar, feche os seus olhos, junte a sua casa, junte a sua família, vamos nos unir em oração, buscando a presença de Deus e louvando o santo e excelso nome de Jesus, porque o Cordeiro de Deus, que foi morto, ressurgiu dentre os mortos para nos dar vida mediante a fé que também dele recebemos para a nossa salvação. Feche os seus olhos, nos juntemos em oração neste momento. Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome, exaltamos a grandeza do teu poder. Muito obrigado, porque o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, foi à cruz, entregou-se por nós e se tornou assim o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos liberta e nos transforma, que nos torna novas criaturas. Portanto, nós o adoramos, bendizemos o teu nome e nos rendemos à tua presença com o nosso coração submisso à tua vontade, ao teu querer. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós oramos assim, agradecidos para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Comemore a Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou.